Vai lá, Marco. A gente vai se orientar, então, para fazer a finalização do conteúdo, os sofistas, a questão da verdade e as ciências. Nós vamos fazer a orientação por aquelas questões, ok? Então, qual que é a questão número 1? Dos mitos aos pré-socráticos. Então, o que é o mito? O mito é a fantasia, é a explicação fantasiosa da realidade. O mito, ele é um apelo para elaborar uma explicação para os fenômenos naturais. Então, os fenômenos naturais, como trovão, raios, relâmpagos, são explicados por meios de sobrenaturais. Então, nós entendemos que, na limitação humana de conseguir explicar o natural, apela-se para o sobrenatural. Então, os mitos, a passagem do mito para os pré-socráticos. Os mitos fazem explicações fantasiosas e os pré-socráticos, por meio da matemática, da observação do mundo físico, começam a elaborar uma explicação racional para a realidade. Então, a passagem do mito para a filosofia se dá nisso. E o conhecimento derruba mitos, né? Então, o conhecimento sobre a realidade. Questão 2. 1.b. Dos pré-socráticos aos socráticos. Então, dos pré-socráticos aos socráticos. Nós temos aí como referência primeira dos socráticos os filósofos sofistas, certo? Que nós trabalhamos bastante esse trimestre. A característica do sofista. Inclusive, na prova eu vou pedir para vocês descreverem as características da tese sofista. Qual que é a tese sofista? E aí, primeiro, para entender isso, questão também da prova, essa pergunta: qual a passagem da abordagem filosófica dos pré-socráticos para a abordagem dos filósofos socráticos? Quando nós chamamos de pré-socráticos, não se refere necessariamente à cronologia. Nasceu depois do dia 21 de abril de 2500 a.C., é socrático. Não. A questão ela é por característica, pela abordagem filosófica. Por quê? Os filósofos pré-socráticos, eles fazem parte do período cosmológico. Ou seja, eles pensam o cosmos. O que é o cosmos? É o mundo. O mundo, o universo. Então eles estudaram o universo no sentido do universo material a partir da lógica. Enquanto a abordagem dos filósofos socráticos, ela é antropológica. Antro-humano. E logos, razão, pensamento, estudo. Ou seja, enquanto os pré-socráticos se preocupam em explicar o cosmos pela razão, os filósofos socráticos vão tentar explicar o humano pela razão. Então, qual que é a distinção aqui do pensamento? A abordagem. Enquanto um aborda a natureza física, o cosmos, o outro vai abordar o ser humano. Tá claro isso? Então, o período socrático é um período antropológico. E o período pré-socrático é um período cosmológico. Fixou isso? Número 2. Descreva as principais teses do movimento sofista. Qual a importância delas na contemporaneidade do seu. Então aí nós temos duas questões centrais. Primeiro, qual que é a característica dos sofistas? E depois, qual que é a importância deles? Então, primeira coisa, a característica. Os filósofos sofistas são socráticos. Logo, eles vão falar de um período antropológico. Eles vão pensar no homem, o ser humano, a questão da verdade. E aí, a principal tese deles é a ideia de que a verdade ela é relativa. A palavra sofista, como eu falei para vocês, ela significa etimologicamente sábios, professores sábios. Então são professores sábios viajantes que comercializavam o saber. Por causa dessa característica de comercializar o saber e deles serem relativistas, ou seja, da verdade, que cada um tem a sua própria verdade, Sócrates e Platão os critica e então eles vão passar a ser chamados, reconhecidos, digamos assim, como falsos filósofos, pseudos sófons, ou seja, falsos sábios.
Então, existem dois significados dos sofistas: sábios e falsos sábios, pela crítica que eles receberam de Sócrates. São os mestres da retórica, da argumentação, da linguagem, que buscam convencimento, ou seja, a persuasão pelo discurso, sem apego a uma verdade. Então, a principal tese deles é o relativismo. Então, o relativismo dos sofistas significa que eles tratam a afirmação ou a negação de uma ideia a partir da perspectiva do sujeito, ou seja, subjetivista. Ou seja, a verdade para os sofistas é uma construção do sujeito e não um fato fixo revelado pelo objeto. Aí nós encontramos com essa frase do Protágoras, um dos principais sofistas, que diz: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são e daquelas que não são enquanto não são. Ou seja, cada ser, cada indivíduo elabora a sua própria verdade. Então essa é a principal tese dos sofistas. E aí, outra questão que está embutida nessa pergunta, né? Qual que é a importância desses filósofos? Que é uma questão também da prova. Repete. Os sofistas contribuíram para a construção do conceito de subjetividade. Muito bem. Eles contribuíram com a construção do conceito de subjetividades, que é o que nós falávamos na última aula. E aonde está o conceito de subjetividade? Está intrínseco a toda a nossa modernidade. Nós estamos na modernidade, somos filhos do iluminismo, que trabalha com a ideia do individualismo, né, enquanto uma questão condicionada para o liberalismo, onde que os indivíduos são competitivos entre eles, o livre mercado. Então, ou ainda as psicologias, ou ainda as religiões contemporâneas trabalham muito essa ideia de um Deus personalizado para você. Ou seja, o conceito de subjetividade, que é uma construção dos sofistas, é algo que está presente e importante para entender a contemporaneidade, né? A nossa idade contemporânea, nossa época, onde que a subjetividade ela passa por toda a nossa percepção enquanto indivíduos filosoficamente analisando. Tá claro, pessoal, até aqui? Então, para fixar, significados sofistas: sábios, porém são considerados aí as putas, né, como Platão chama, as putas da filosofia, os sofistinhas, porque enquanto Sócrates dava por prazer, os sofistas cobravam para dar. Aulas. E aí eles são criticados. Próxima question. Fale sobre os tipos de verdade e definição delas ao longo da história do pensamento ocidental. Olha, isso é muito importante. Nós vamos ter ao longo da formação do pensamento racional ocidental 3 abordagens filosóficas da verdade, que é OSC, ou seja, verdade objetiva, verdade subjetiva e verdade convencional. Os filósofos que defendem a verdade objetiva são chamados de objetivistas universalistas, ou seja, uma verdade que é única, universal para todos, ou seja, uma verdade como revelação do objeto. Os filósofos relativistas, né, que trazem uma abordagem da verdade relativa, vão dizer de uma verdade primeiro elaborada pelo sujeito. O que seria isso? Relativistas subjetivistas, ou seja, uma verdade que cada sujeito tem. Cada um elabora a sua própria verdade. E ainda, relativistas convencionais, é acreditar, que é o caso de Foucault, o caso do Hegel. Hegel fala que todo homem é filho de sua história. Ou seja, a verdade como uma perspectiva de construção do momento e do espaço, relativa ao tempo e ao espaço, que muda de cultura para cultura, que muda de sociedade para sociedade. Então esses são os 3 tipos de verdades ao longo da história: objetiva, subjetiva e convencional, né? O que é a verdade convencional? É a verdade da sociedade. Por exemplo, moral. A moral geralmente é uma verdade convencional, como leis. As leis de trânsito, por exemplo. Por que eu avanço no sinal verde e paro no sinal vermelho?
porque a sociedade convencionou assim. É uma verdade coletiva. Próxima questão. Também é executado o método científico moderno. Então, a verdade, ela vai chegar a se tornar um critério, que esse critério nós chamamos de ciência. E aí os filósofos modernos vão se esforçar para dedicar-se à construção de critérios para determinar o que vai ser verdade, ou seja, o que vai ser ciência. E aí nós temos as 5 etapas do método científico contemporâneo moderno. Significa, gente, que todas as ciências usam de alguma forma ou outra essas etapas. Algumas com outras nomenclaturas, né? Como as ciências biológicas, que passam por alguns outros critérios e diferenças, ou químicos. Mas o método científico pode ser sintetizado nessas 5 etapas, que eu peço para vocês saberem para entender o que é a própria ciência. A ciência não é uma verdade só argumentativa, como a filosofia traz argumentos. A ciência não é uma verdade de expressão dos sentimentos, como é a arte. A ciência, ela é criteriosa, ela trabalha em cima de rigor. Então, o Galileu, como referência de quem falava que a ciência precisava ter um método, né? Como eu acho que eu brinquei disso, falando isso na última aula, se ninguém fala agora, que se o Galileu fosse youtuber, ele ia gravar um tutorial de como fazer ciência. Ou seja, a palavra método pode ser trocada pela nossa linguagem contemporânea por um tutorial. O que é tutorial? Uma explicação, uma passo a passo, uma receita de como fazer. Então, a receita, o tutorial para ser ciência é observação. Segundo, formulação de uma hipótese, ou seja, a observação é uma análise prévia do objeto científico. A formulação da hipótese é você supor alguma coisa. Eu suponho que a água vai ferver a 55 graus. Eu coloco 55 graus na água, ela não ferveu. Ou seja, a hipótese, a formulação da hipótese, ela está para ser verificada. E onde que eu verifico? Na próxima etapa, que é a experimentação. Então, no experimento, eu refuto a minha hipótese, eu confirmo a minha hipótese ou eu nego. E aí passa para a próxima etapa. A partir do momento que eu fiz experimentação, eu vou generalizar, ou seja, eu vou encontrar uma ideia geral, uma lei geral sobre aquela hipótese. Então, quarta etapa, generalização. Inclusive, na prova eu peço para vocês descreverem o que significa a generalização da ciência, que é a próxima questão. Então, e a elaboração de teorias? Então, depois de encontrar uma lei geral, a água ferve em média a 100 graus. Depois de levantar hipóteses, mais hipóteses, nós encontramos uma verdade agora. A água ferve a 100 graus. E aí, o que seria essa generalização? Encontramos pela experimentação, na experimentação, questões que são resultados gerais. Ou seja, que se repetem. E aí é possível formar o que nós chamamos de leis gerais daquele fenômeno. Então, o fenômeno da chuva. Observando várias chuvas, eu consigo chegar a leis gerais, ou seja, elaboração daquilo que é ciência. Então, a ciência, ela trabalha com generalização, ideias gerais sobre o fenômeno ou sobre o objeto estudado. Está claro isso, pessoal? Próxima questão. Sobre a dúvida metódica para Descartes na unidade científica. Então, lembra que eu falei para vocês de tutorial? Nós vamos ter duas principais correntes filosóficas que vão elaborar um tutorial sobre como fazer ciência. A primeira é o racionalismo. Racionalismo. Que o principal representante é o filósofo René Descartes, com a famosa frase: penso, logo existo. Ou seja, para esse filósofo, para ser verdade, para ser ciência, precisa estar condicionado ao pensamento, à razão. Então, o filósofo Descartes é racionalista. E nós temos uma outra corrente que defende um outro tipo de tutorial, um outro tipo de método, que é o empirismo. E vocês precisam chegar na prova sabendo essas duas correntes modernas da ciência. Primeiro, qual que é a fórmula, a receita
de fazer ciência para o racionalismo de René Descartes. É a chamada dúvida metódica. Como assim? Se eu tenho algo a desvendar, se a ciência desvenda a coisa, ou seja, tira a venda, tira o véu, né? Desvendar, tirar o véu, tirar aquilo que está tampado, ou descobrir, tirar a coberta. Para descobrir, eu preciso ter dúvida. Para tirar a coberta, eu preciso ter desconfiança do que está ali por baixo. Então, para Descartes, o conhecimento científico se faz através da dúvida. Duvido, logo eu penso sobre o que eu duvido. Então, para ele, segundo o filósofo Descartes, se algo se mostra minimamente duvidável, ou seja, se eu tenho alguma dúvida, então deve ser excluído e considerado como não verdadeiro. É isso que ele chama de dúvida metódica. O que é a dúvida metódica? É um modo diferente de duvidar, que não consiste num ato comumente exercido pelas pessoas quando estão diante de algo duvidoso. Para ele não é só duvidar, mas a partir da dúvida eu vou fazer o quê? Investigação. Que para ele essa investigação vai ser uma investigação matemática, exclusivamente com o uso do pensamento, excluindo os sentidos. Então, qual que é o passo aqui? Duvido, excluo os sentidos. Por quê? Se os sentidos, vai dizer o Descartes, se os sentidos me enganou uma vez, se eu olhei para uma coisa e pareceu ser o que era e no fundo não foi, eu tenho que desconfiar sempre dos sentidos. Então, visão, tato, paladar, olfato e audição, para Descartes me leva ao equívoco. Eu tenho então que confiar exclusivamente no uso do pensamento. Penso, logo, existo, que é a frase dele. Ou seja, eu vou confiar no que é da razão. Dúvida até aqui, pessoal? Então, qual que é a dúvida metódica? É uma forma de fazer a partir da dúvida que eu exclua as percepções dos sentidos, visão, tato, paladar, olfato e audição, e construa algo exclusivamente com o uso do pensamento. Para isso, Descartes acredita que nós chegamos à ciência. Próxima questão. Narre sobre a experiência metódica para John Locke na modernidade científica. Então, se por um lado nós temos o racionalismo de Descartes, que tira a dúvida, coloca a dúvida em questão e coloca em dúvida os sentidos, para o John Locke e os chamados filósofos empiristas, a dúvida ela vai ser, os sentidos serão ponto de partida. Ponto de partida. A palavra empirismo significa experiência. Então, para o Descartes, a dúvida é o meu meio. Para os empiristas, a experiência é o meu meio. Aí nós temos outros nomes de referência, como Thomas Hobbes, o próprio Francis Bacon, né? Francis Bacon, para os mais íntimos, Francisco Toicinho. Então, o Francis Bacon, que eles vão falar o quê? De que é preciso ter experiência. Então, aí a famosa frase do empirismo é essa aqui do John Locke, de que a mente ela é uma tábua rasa. O que é que isso significa? Que a mente ela é uma folha em branco. Vai dizer o John Locke, inclusive essa imagem que eu trago aqui é uma imagem do livro dele, do século XVII, que ele está defendendo essa tese do empirismo. Que, olha só, embora ele dialogasse com Descartes da ideia de que precisa ser pensado, antes de ser pensado eu fiz a experiência. O bebezinho aqui põe a mão no fogo. Opa, calor, fogo, quente. Primeira ideia, que ele chama de ideia primária. Formei a ideia de calor e de que o fogo é quente. Então eu não preciso pôr a mão em todos os fogos que eu for encontrar na vida para inferir a ideia de que fogo queima. Uma coisa é ter em mente a ideia de que o fogo queima, outra coisa é pôr a mão no fogo fazendo essa experiência que o fogo queima. Então, para o Descartes, nós nascemos com a mente formatada. Nós nascemos com a mente em branco. E a partir das experiências, ou seja, visão, tato, paladar, olfato e audição, nós formamos as ideias primárias. E depois das ideias primárias, que são as ideias simples, nós começamos a confrontar essas ideias. Se eu digo para vocês, pense num elefante rosa.
Você acaba de fazer agora uma ideia complexa. Você pegou a experiência que é a sua construção do conceito de elefante que você tem a partir do elefante que você viu ou por foto, ou por filmagem, ou pessoalmente, e colocou nele a cor rosa, que você já fez a experiência também da cor rosa pela visão. Então a gente tem conceitos, ideias na mente, que para o John Locke se forma a partir da experiência. Então, nesse slide aqui tem duas questões da prova. Vamos dar atenção a ele, que é tudo que eu acabei de falar. Para John Locke, somente após haver experimentado o mundo por meio dos sentidos e obtido as informações a partir dessas experiências, é que a razão pode agir. Então pergunta, como que a razão pode agir? A partir das experiências e das informações que as experiências me trazem. Claro? E articulando essas informações e traduzindo, interpretando, né, o que nós temos de conhecimento, é que nós chegamos a fazer uma ideia melhor, ou o que nós chegamos aí a uma ciência. Ele fazia uma distinção entre ideias simples. Quais são as ideias simples? São as produzidas imediatamente após os sentidos: visão, tato, paladar, olfato e audição. E depois, seguido de ideias complexas, que são aquelas produzidas a partir de outras ideias. Pessoal, dúvida até aqui? Então, próxima questão. Analise o anarquismo epistemológico e a tarefa principal da ciência dos dias de hoje. Vamos lá. Primeiro, o que é o anarquismo epistemológico? Aí nós temos aqui os filósofos do século XX, do século XXI, que vão pensar a ciência diferente da ciência que era pensada antes, como dogmatismo. Então, a partir do século XX, produziu-se a noção do conhecimento científico como um saber aberto. Aí, o filósofo Feyerabend, que ele nasceu em 1924 e morreu em 94, ou seja, recente, publicou um livro que o título era perturbador, porque ele criticava o método científico até então construído, que seria contra o método, ou seja, contra os tutoriais para fazer ciência. Ele acredita que é preciso romper com o rigor da ciência para se ter criatividade de descobrir coisas novas. Esse é o anarquismo epistemológico que eu estou falando. Ou seja, é considerar a ciência como saber aberto. Ao contrário do que traz os filósofos modernos de uma ciência rígida e rigorosa, ele fala que a criatividade ela vai surgir justamente de pesquisas que quebrem a própria epistemologia. Ou seja, o anarquismo é contrariar as leis da epistemologia. E chegamos aqui ao que nós entendemos como saber aberto na ciência hoje. A ciência hoje, ela não é mais considerada uma verdade única, absoluta. Não é uma verdade religiosa. A ciência ela não está para substituir a religião. A religião trabalha com dogmas. O que são dogmas? Uma vez eu perguntei para um padre o que é dogma. Numa aula de teologia, ele falou que significa cala a boca e acredita. A ciência não é assim. Muito pelo contrário. As verdades científicas, elas são verdades provisórias. Então, a ciência hoje não procura a verdade na prepotência de encontrá-la como uma verdade inquestionável, ou seja, uma ciência dogmática, mas ela busca verdades provisórias. Por que provisórias? Uma vez que poderá ser revista, reformulada e até excluída por uma nova pesquisa que aparece. Então significa, gente, que a ciência não faz conclusões eternas. Hoje a ciência não faz mais conclusões eternas. O que a ciência faz então? Considerações ao final de uma pesquisa e da demonstração de resultados. Nas palavras do Paulo Petronilho, é um filósofo que foi professor meu no mestrado na UFG de Artes, no mestrado que eu não concluí, e o meu mestrado depois foi em Educação, mas o Paulo Petronilho é um filósofo fantástico, nietzschiano, e uma aula sobre metodologia científica, ele usou essa expressão que eu nunca esqueci, e que para mim explica muito o que é a ciência hoje, que a ciência é uma flecha lançada. Por que uma flecha lançada? Porque ela poderá ser redirecionada por um outro pesquisador. Ela poderá ser, então, um outro cientista encontrar uma verdade científica e reformular, redirecionar
investigar de novo esse mesmo trabalho e propor novos caminhos para isso. Tá claro isso, pessoal? Então a ciência hoje como um saber aberto. E aí nós voltamos aos sofistas, né? Aos sofistas enquanto relativismo. A ciência, apesar dela buscar excluir as possibilidades de relativismo, ela também tem que ser relativizada, porque se eu não relativizar, eu não tenho um anarquismo epistemológico. Eu não vou ter a dúvida do Descartes, e não vou poder fazer experiência como o John Locke traz, ou seja, não vou poder partir para novas pesquisas e aprofundar. Se a gente não se incomodar em procurar novas verdades científicas, nós não temos novos tempos, né? Não vamos ter aí nem investigações agora, o governo querendo desincentivar as pesquisas científicas, por exemplo, né? Tirando a verba dos institutos que fazem pesquisa no Brasil, que são as universidades, é o esgotar disso, é acreditar que não haverá possibilidade de novas vacinas, por exemplo, novas fórmulas de construir novos caminhos e ter novos tempos. Então a ciência, ela constrói tudo o que nós fazemos e a importância dela está aí. Pessoal, dúvida até aqui? Tem mais alguma questão? Então é isso. E sobre os sofistas, a questão das verdades e as ciências, é isso que nós tínhamos para falar. Boa prova para vocês. Obrigado.